Boa noite, meu povo. Boa noite, Silvia. Deus abençoe sua vida. Boa noite, professor Cícero. Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Marciano Calazans, Deus abençoe. Gabriela Reis, glória a Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. Deusdete Reis, Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos. A irmã Maria, a Maria do irmão Zé, Deus abençoe, irmã Maria. Tô feliz de te ver aqui, viu? Há tempos que eu tô aqui, não te vejo aqui, irmã Maria. Deus abençoe sua vida, varô. Manda um abraço pro irmão Zé aí, pros meninos também, tá bom? Glória a Deus. Lídia Soares, Neto, como águia. Lídia Soares. Paz do Senhor, Lídia, Deus abençoe. Gabriel Reis, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Tá aqui pedindo para me convidar o professor Cícero aqui. Eu vou convidar ele, hein? E aí, varão, tá pronto para entrar no ar comigo aí? Dá um toque aí para mim, tá bom? Gabriel Reis, tenho curiosidade, Deus abençoe. Então aqui está no lugar certo para aprender a palavra de Deus. Quem mais? Val Batista, Deus abençoe. Fátima Abreu, Luísa Moreira, Deus abençoe sua vida, Luísa. Sejam bem-vindos. Olha, vocês que não são inscritos no meu canal ainda, vai lá e se inscreve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E tenho um célula aqui na segunda, quarta e sexta, onde nós estamos ministrando a palavra do Senhor, até mesmo para levantar algumas pessoas aí que estão paralisadas, desanimadas na caminhada cristã. Nós estamos chamando você para alinhar diante do Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo está voltando e nós não podemos ficar de fora. Amém, Jesus? Glória a Deus. Franciele Lambertini está aqui sempre com a gente. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe, Franciele. Severino Ramos, Sueli, Deus abençoe. Gabriel Reis, glória a Jesus. Quem mais? Cadê mais? Quero saber, pessoal. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. Eu sei que o professor Cícero é lá de São Paulo, né? Parece ser São Paulo. Eu não estou me lembrado bem. No caso da Silvia, lá de Araçatuba. Mais alguém, pessoal? Fala para mim aí de onde vocês estão nos assistindo nesta noite. Adeilde Silva, Sueli Fátima, Deus abençoe Fátima. Aparecida Feliz, Kedna Colbis, uma coisa assim. Essa camisa tricandriculada aqui é complicada para poder ver as letras. Kedna Colby Glace Krenchinski. Nome difícil, hein? Acho que é alemão, né? Luzia Macena, que mais? Maru, Christoph Rodrigues, deve ser. Wilson Keilson, Nádia Oliveira, Glória. Hoje os nomes tá meio complicado e essa camisa aqui não ajuda muito. Nádia Oliveira, Deus abençoe. Vanusa, louvado seja o nome do Senhor. Querido, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Que nesta noite o Senhor possa agir e operar na vida de vocês de uma forma tremenda. Nós estamos numa série falando sobre buscar a presença de Deus, estar na presença do Senhor. E hoje, o tema de hoje é intimidade com Deus por meio da oração. Eu quero falar algo sobre oração aqui, né? A oração não somente de petição, mas oração de intimidade com Deus, de você estar falando com o papai todos os momentos da sua vida. E eu quero que você participe dessa live e se encha dessa graça de poder estar na presença do Senhor falando com ele. Leila Cristina, Deus abençoe. Boni, Deus abençoe. Gerlane, Deus abençoe. Unidos em Jesus. Noêmia Santo. Shadow Fei, uma coisa assim, nome em inglês parece. Gabriel Reis, Deus abençoe. Severino Pedro, Noêmia Santo, Deus abençoe a todos. Pessoal, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Ana Paula acabou de chegar, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Ana Paula, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Olha a Silva, pastor, pode orar pelo meu filho Leonardo? Pai Santo, Pai querido, nós oramos nesse momento pelo Leonardo, filho da Silvia Brito. Clamamos por ajuda do céu, intervenção do Senhor sobre a vida do filho da tua serva. Entra com providência, meu Pai, em nome de Jesus. Arranca todo mal. Ó Deus, traga sobre o teu filho livramento. Cuida, meu Pai amado, e proteja debaixo das tuas asas poderosas. Em nome do Senhor, envia os teus anjos, ó Deus, para estar ao redor do teu filho, como diz a tua palavra.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos declarando a bênção sobre a vida do filho da Silvia, Leonardo, e declaramos a bênção sobre ele, Pai. No nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Silvia. Deus abençoe. Olha quem acabou de chegar, Aninha. Deus abençoe, Aninha. Aninha Morim, Deus abençoe sua vida, Varô. Manda um abraço pro Daniel aí, também pra Belinha. Deus abençoe todos aí, tá bom? Lúcia, Deus abençoe. A Aninha chega dizendo graça e paz. A Silvia está dizendo obrigado, pastor. Acabou de chegar mais um aqui, o Isael Alves, mais um discípulo nosso aqui da nossa igreja. A paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Isael. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida, varão. O Isael e a Aninha são aqui de Campinas, da nossa congregação aqui, tá, queridos? Então Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Luzia Faria, 1, 2, 3, Deus abençoe. O Isael está dizendo amém. Amém, Israel, Deus abençoe sua vida. Mais alguém, queridos, já está quase chegando o momento de terminarmos a nossa apresentação. Eu só queria saber de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, aonde nós estamos chegando. Dália Gaspar, Deus abençoe. Samuel Moraes, se não é inscrito, vai lá e se inscreve no meu canal. Precisamos muito da ajuda de vocês na inscrição, para que a nossa mensagem, a nossa pregação vá bem mais longe. Precisamos de vocês, tá bom, queridos? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E, se possível, compartilhe o link da nossa live. Nilson Gonçalves Silva, Deus abençoe. Cláudio Silva e Valéria Vitória, louvado seja o nome do Senhor, pela vida de todos vocês que têm participado conosco dessa live. Mais alguém chegando aqui, a Caxiadinha, Deus abençoe. Renato Santos, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Odete França, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que Deus possa ministrar ao seu coração nesta noite uma palavra que sejam bênção para a sua caminhada cristã, para que venha fortalecer a tua fé e te colocar de pé diante das crises, das dificuldades, das guerras, da luta, porque nós fomos chamados para caminhar na presença do Senhor. Moisés Golgo, Deus abençoe. Edilson Pereira, louvado seja o nome do Senhor. Valéria Vitoriano, quem mais acabou de mandar um presente aqui para mim também, Deus abençoe. Alguém aqui, acho que é Ig entrou. Quem mais? A Valéria Vitoriano, Deus abençoe. A Sara Silvana, Valéria também está curtindo a live, obrigado, Valéria. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve, tá bom? Deus abençoe sua vida, se inscreve lá e nos ajuda. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. A Tânia Silva Alebrazuca, tá morando nos Estados Unidos, ô Tânia, é isso? Deus abençoe sua vida, viu? José Vanival, é isso? José Vanivaldo, deve ser, tá? Deus abençoe, tá tudo junto, fica difícil de ler. Amanda Franciele, deve ser. Lídia Ramos, Deus abençoe, Lídia Ramos. Glória a Jesus. Olha isso, peça. A Érica, Deus abençoe, Érica. Casa da Praia. Lauro Santo, Luiz Carlos, Valéria Vitoriano, Deus abençoe. Michele Oliveira, minha voz está começando a falhar por causa do ar aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. O Anderson, quero pedir oração para minha irmã Jussiara Alves da Silva, que está passando por não terminou, mas deve ser uma cirurgia, alguma coisa do tipo, né? Vamos orar então pela vida do Anderson. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Jussiara Alves, irmã do Anderson, que está passando agora nesse momento. Deve ser por uma cirurgia ou por uma crise, uma dificuldade. Nós pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor entre com providência na vida da tua filha, trazendo sobre ela cura, libertação e vitória nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Surto psicológico. Pai, nós pedimos a tua bênção. A tua filha está passando por um surto psicológico. Precisa de um realinhamento, meu Pai, ali na mente dela. Que o Senhor possa trazer sanidade para a tua filha. Arranca toda a obra das trevas. Se porventura houver alguma manipulação espiritual, que o Senhor arranque agora, em nome de Jesus. Que o Senhor tire agora, Pai, toda a obra das trevas e traga sanidade para a tua filha nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Anderson. Deus abençoe sua vida, viu? Franciele Souza, Suzana, quem mais? Buiú. Glória a Jesus. Cris Oliveira, Valéria Vitoriano, tá curtindo a live. Queridos, encerramos aqui o momento de apresentação.
Não que nós não vamos apresentar mais, a gente vai estar sempre falando aí uma hora ou outra, como é o caso, por exemplo, do Lúcio Rocha, que acabou de chegar, seja bem-vindo. Porém, nós vamos entrar na palavra agora, tá bom? E como eu disse para vocês, nós estamos numa série falando sobre a presença de Deus. E nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias da nossa vida, precisamos estar cada vez mais buscando a presença do Senhor, porque os dias são maus e não há como você vencer essas crises, essa dificuldade, se você não estiver realmente buscando o Senhor. Amém, meu irmão? Jesus abençoe você sempre. Estou te seguindo, amigo. Amém. Obrigado, o Anderson. Faça igual o Anderson, querido. Começa a me seguir lá. Me ajuda aí, dá uma força para nós. Precisamos crescer mais aí, levar a palavra de Deus mais longe. O tema de hoje é intimidade com Deus através da oração. Ok? Intimidade com Deus através da oração. A oração é o caminho mais direto para desenvolver comunhão, dependência, como nós falamos de dependência a quarta-feira, e intimidade com Deus. Quer ter dependência de Deus? Quer viver em intimidade com Deus? Não há como, se não for por meio da oração, ok? Então nós vamos tentar mostrar para vocês hoje que quem ora, vive perto de Deus. Quem vive perto conhece. Quem vive perto e que conhece, confia. Se você ora, você está próximo. E se você está próximo, você conhece mais a Deus. Se você conhece mais a Deus, você confia mais em Deus. A grande dificuldade da gente acreditar em Deus é porque falta intimidade, porque falta comunhão com Deus. Precisamos desenvolver isso o mais rápido possível, porque os dias são maus, as situações estão apertando a cada dia. A tendência é ampliar a guerra, a luta neste mundo, e nós precisamos confiar muito no Deus que nós servimos. Então a oração é um convite para estar com Deus. Deus abriu essa linha, vamos dizer assim, essa linha de comunicação com os céus, chamado oração. E em Jeremias 33:3 o Senhor diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, muitas das coisas que nós não sabemos, elas serão reveladas a partir do momento em que nós estivermos em comunhão com Deus, por meio da oração. Então, precisamos orar mais, muito mais. Eu sou daquele defensor de que a oração, ela não é um ato religioso, embora muitas vezes Deus nos peça algo extremo, tipo, vai para o monte, levanta 4 horas da manhã, levanta 3 horas da madrugada. Muitas vezes Deus vai fazer isso, dependendo muitas vezes do momento que nós estamos passando na nossa vida espiritual. Mas a oração é muito mais do que isso. É muito mais de levantar 3 horas da manhã, é muito mais de você ir para o monte clamar. A oração é algo que nós precisamos entender que é uma linha de comunicação direta com os céus, que precisa estar conectado todo o tempo. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Deixando claro para mim e para você que não é apenas um ato de dobrar o joelho 1 hora. Porque tem muitas pessoas que se vangloriam por dobrar o joelho e orar 1 hora. Tá entendendo, querido? Não, isso está errado. Por quê? Porque a oração que Deus nos pede é sem cessar. É sem cessar. Então não é apenas dobrar o joelho 1 hora, é orar em todo o tempo. Por isso que, se você dobra o joelho 1 hora, glória a Deus, parabéns. Mas você tem que entender que isso é apenas 1 hora das 24 horas. Falta ainda 23 horas para você continuar orando. Amém? E não pode ser um ato religioso. Porque o ato religioso traz cansaço, estresse, tanto para a alma quanto para o corpo. E as pessoas que vivem em oração religiosa, elas se cansam. Não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo para nós que nós temos que ter um canal ligado com Ele, para falar com Ele todo o tempo. Para falar para Ele de tudo o que acontece na nossa vida. Tudo. Nós temos que falar tudo para Deus. Por isso que oração não é apenas 1 hora de joelho. Oração é manter o sinal do Wi-Fi com os céus. Exatamente. Hoje nós podemos até mesmo mostrar, fazer uma ilustração assim, que dá para as pessoas entenderem bem claro o que é estar em oração. Estar em oração é como você pega o seu aparelho na sua casa e liga aquele aparelho do Wi-Fi lá, o seu transmissor ali, e a partir daquele transmissor você vai ter o seu Wi-Fi ligado direto. Quando acontece um problema na rede, você fica doido, principalmente se você trabalha com internet, principalmente se você for um trader que precisa de uma boa internet em casa e de repente acaba aquela internet, cai naquele momento que você precisa fazer uma operação, você fica desesperado e você diz: meu Deus, por que isso? Você vai tentar procurar uma outra rede, você vai procurar melhorar a tua rede, o teu sinal de todo jeito. Para quê? Porque você não pode ficar desconectado.
É essa visão da oração. A oração é essa rede, né, que nós conectamos com os céus, que a gente não pode ficar desconectado. Uma desconexão pode fazer você tomar uma decisão errada na sua vida, e aquilo ali pode trazer um problema sério para o seu futuro, problema muitas vezes que não dá para se resolver, não tem como resolver, só porque você estava desconectado com o céu e tomou uma decisão pessoal baseada no seu achismo, na sua mentalidade, na sua visão, no seu entendimento, e aí complicou toda a sua história de vida. Então nós precisamos estar conectados com os céus. É muito mais do que dobrar o joelho e orar uma hora. Se você faz isso, parabéns para você, mas não é só isso. Amém, Jesus? Você precisa ampliar essa conexão. Aí ESGX está dizendo qual é o seu nome. Meu nome é Marcos, pastor Marcos. Eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque nós temos live segunda, quarta e sexta, e numa dessas aí, com certeza, a plataforma vai te avisar. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como é que eu vou a Deus? Eu vou a Deus de duas formas. Eu vou a Deus quando eu entendo a palavra dele e tomo posse daquela palavra e pratico. E eu vou a Deus quando eu me dobro diante dele em oração. Está entendendo? Quando eu me coloco à disposição, quando eu me rendo em oração, quando eu começo a falar com ele, quando eu começo a gerar uma intimidade por meio da oração, eu estou indo a Deus. E muitos dos cansaços que nós temos sofrido nesses dias tem estado em nossas vidas porque nós queremos levá-lo sozinho, porque nós queremos carregar com a capacidade do nosso braço, com o poder mental, com a nossa capacidade intelectual. Jesus disse: vocês não vão conseguir. Eu sou pastor, eu lidero uma igreja. É só BO, é só problema, é só dificuldade. Se eu for tentar levar esses problemas no meu braço, eu vou desfalecer no primeiro round. Tá entendendo? A única maneira de eu continuar de pé é estando ligado com os céus, estando ligado com o trono. Se nós não nos nutrirmos do trono, nós não conseguiremos ficar de pé. Então tem que ter uma conexão, tem que trazer o fardo, tem que trazer as crises, tem que colocar diante do Senhor as dores. Amém, Jesus? Tem que se alegrar com o Senhor, tem que agradecer, tem. A oração, todo mundo já sabe que a oração não é só petição. A oração tem a oração de agradecimento, tem oração intercessória, tem vários tipos de oração. Se nós fôssemos discutir aqui sobre formatos de oração, existem muitas formas de oração. Tá entendendo? Em todas elas nós temos que fazer uso diário. Tá entendendo? Então eu tenho que trazer os meus problemas para Deus, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus medos, os meus problemas, eu tenho que depositar aos pés do Senhor. E eu preciso crer que o Deus que eu estou servindo, ele é poderoso para resolver todos esses problemas no momento dele, não no meu momento. E é aí que entra a oração, porque nem sempre o que eu coloco diante de Deus hoje, eu recebo a resposta dele hoje, ou recebo amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana. Não. Há muitas coisas que eu coloco diante de Deus e Deus vai demorar 20 anos para me entregar. Mas eu tenho que continuar em oração, porque se eu não continuar, eu só vou carregar esse peso nas minhas costas. E se eu carregar nas minhas costas, eu não vou suportar a caminhada, que tem acontecido com muitos que têm se desfalecido, porque estão tentando levar as cargas. Não faça isso. Transfira suas cargas para Deus por meio da oração. A oração aproxima o coração de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Chega diante do Senhor, derrama o teu coração, fala tudo para Deus. Pecou? Conta para Deus, fala, abre o jogo. Deus já sabe que você pecou. Não tenta ficar fugindo, igual aconteceu com Adão, né? Adão, onde tu estás, Adão? Adão, onde você está, Adão? E Adão: olha, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Não adianta você fazer esse joguinho, esconde com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Chega diante do Senhor e derrama o teu coração. Teve uma tentação? Derrama o coração. Teve um problema? Derrama o coração. Teve uma dificuldade? Derrama o coração.
Não tenta segurar isso. Não tenta carregar isso. Porque muitas pessoas que têm pecado, mas não têm confessado diante do Senhor, não conseguem alcançar, sabe, a comunhão com Deus. Nós precisamos entregar os nossos pecados. Foi para isso que Jesus morreu. Confessa o teu pecado diante dele. Abre o coração diante dele. Diga para Deus: Deus, eu fiz isso. Pai, eu peço perdão. E Deus vai te perdoar. E você vai ligar novamente a tua comunhão com Deus. E você vai falar e Deus vai te ouvir. E Deus vai falar e você vai ouvir. Você vai falar e Deus vai te ouvir. É assim que vai acontecer. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Deus está perto daqueles que o invocam. É isso que diz o Salmo 145. Deus está com os ouvidos abertos, atentos para ouvir o meu, o seu, o nosso clamor. É só você chegar diante do Senhor e colocar a tua vida diante dele e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, entra na minha vida. Senhor, muda o meu coração, muda a minha história. Está entendendo? Quando você faz isso, amado, a Bíblia diz que o Senhor está perto. O Senhor está próximo de todos aqueles que invocam o nome dele. A Bíblia diz: de todos os que invocam em verdade. Hoje tem muitas pessoas fazendo chacota com o nome de Deus, brincando com o nome de Deus. Essas pessoas serão punidas severamente. No tempo determinado de Deus, se elas não se arrependerem, se elas não pedirem perdão, elas serão, com certeza, querida, elas vão entrar em juízo. Está entendendo? Severo para com Deus. Mas você não. Você pode chegar diante de Deus em verdade. Invocar o nome do Senhor em verdade. Dizer: Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu tenho feito coisas que é contra a sua palavra, o seu princípio. Mas eu peço perdão da minha vida. Isso é oração sincera. Oração de um coração que se derrama diante do Senhor. É isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Para abrir uma linha de comunicação direta dos céus para contigo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É só isso que ele precisa. A Bíblia diz que Jesus, ele vivia em constante oração. Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha isso, amado. Aí alguém pode dizer assim: mas por que Jesus orava? Eu tento responder essas perguntas, sabe, querido? Porque se a Bíblia diz que Jesus é Deus, por que ele orava? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Quando ele veio para a terra, ele abriu mão da deidade. A palavra do Senhor diz que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Então, tudo que Jesus era na terra, no poder e na autoridade, era porque ele buscava a Deus. É por isso que, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, ele tinha uma preocupação, porque ele sabia que se ele não orasse, ele não teria uma conexão aberta com os céus. Se ele não buscasse a Deus, ele não receberia poder. Está entendendo? Porque todo o poder que ele tinha como Deus, ele abriu mão para tomar forma de homem. E então ele precisava orar. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê poder, sabedoria, graça, entendimento, discernimento de espírito. Né? Muitas pessoas vêm hoje na intenção de te enganar e você diz: meu Deus, será que essa pessoa, esse negócio que eu estou fazendo, será que esse negócio é justo, é correto? Ou será que essa pessoa está querendo passar a perna em mim? Será que tem alguma coisa que eu não sei? Mas se você estiver em oração, Deus vai mostrar, Deus vai falar, Deus vai dizer. Amém, Jesus? A Bíblia fala de um caso do profeta Eliseu, que a mulher de Jeroboão foi procurá-lo. E ela se vestiu diferente para poder enganar o profeta. Quando ela chega na porta, tá entendendo? Na porta da casa dele, ele diz, lá dentro do quarto, ele diz: entra, mulher de Jeroboão. A mulher assusta, fala: como assim? Ele estava em oração. E porque ele estava em oração, Deus falou para ele que a mulher de Jeroboão ia chegar lá. Então nós precisamos entender que muitas, como diz a Bíblia, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há muita coisa que nós não sabemos que está acontecendo ao nosso redor. Mas se nós estivermos em oração, Deus vai nos revelar, Deus vai nos mostrar. Amém, Jesus?
Aconteceu também como o exército do rei da Síria, que eles colocavam emboscada para Israel. Israel, eles não pegavam Israel emboscada e eles caíam nas emboscadas de Israel. E aí perguntaram, o que está acontecendo? Deve ter alguma pessoa aqui que está contando nossos planos lá para o rei de Israel. E de repente um soldado levanta e diz, não tem ninguém que vai lá contar. É que lá dentro tem um homem de Deus chamado Eliseu. E Deus mostra tudo o que nós planejamos aqui para ele na noite, na hora que ele está dormindo, Deus mostra para ele em sonho. Está entendendo, querido? O homem de oração, Deus ele revela as coisas, ele mostra as coisas. Ele não é passado para trás, ele não é enganado em situação nenhuma. Amém, Jesus? Então, Jesus vivia em constante oração. E diz para mim e para você, nós também precisamos viver em constante oração. Agora você não vai ver Jesus de joelho a vida toda, você não vai ver Jesus ajoelhado o dia inteiro, lógico que não, ele nem precisa disso. Você precisa ficar ajoelhado o dia inteiro. Você pode não precisar ficar ajoelhado o dia inteiro, fisicamente, mas você precisa estar ajoelhado espiritualmente o dia inteiro. Está entendendo? Dobrado diante das leis, dos princípios que Deus ordenou. E tem que estar em íntima comunhão com Deus, ligado com Deus o dia todo. Porque um segundo que nós ligamos de Deus é o suficiente para o inimigo trazer um problema e você se enroscar de uma forma que a tua vida vai virar um inferno a partir dali. Então nessa noite, lembra que Jesus, ele orava todos os dias, e ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso modelo, tá? A forma que a Bíblia diz que nós devemos tomar, a forma é Jesus. Jesus é a forma. Jesus é o modelo exato do qual nós precisamos almejar ser. Por isso que se ele orava, você também tem que orar. Amém, Jesus? Então nessa noite toma posse. O Eteovina chegou aí, né? O Eteovina abençoado de Deus. Deus abençoe sua vida, Eteovina. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então era sempre constante, Jesus estava orando, de manhã, de tarde, à noite, todo o tempo que ele tinha espaço, ele estava em oração. E tem um fato interessante na Bíblia, que fala que Jesus estava com os seus discípulos, que aí no caso seria Pedro, Tiago e João, os três mais próximos, ele estava no monte orando, e enquanto Jesus orava, eles dormiam. Na maioria das vezes, enquanto Jesus orava, eles dormiam. E num desses dias, eles descendo do monte, chegou um homem com um menino, o filho dele endemoniado. E ele diz, olha Jesus, o demônio pega o meu filho, lança ele no fogo, tentando matar no fogo, lança ele nas águas, tentando afogar e matar ele afogado na água. E eu peguei o meu filho e trouxe para os seus discípulos expulsar. E os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus olha para eles e diz assim, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí Jesus diz, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. O que Jesus quis dizer para eles? Se no tempo que você estivesse comigo lá no monte, vocês estivessem em oração, vocês teriam expulsado esse demônio. Mas todas as vezes que nós vamos orar, vocês ficam dormindo. Então se você não orar, você não vai conseguir expulsar os demônios. E eu garanto para você, querido, que os demônios, ele é muito, como que eu posso dizer, ele não é um espírito que ele só entra nas pessoas, não, ele entra em qualquer um. Entendeu, não? Ele entra em qualquer um. O próprio Jesus chega para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava com um demônio. Pedro estava sendo guiado por demônios. Porque existe possessão, mas existe uma influência às vezes. Às vezes o demônio não possui uma pessoa, mas ele lança uma influência naquela pessoa. E aquela influência pode atrapalhar a sua vida para sempre. Então nós precisamos entender que sem oração nós não conseguimos detectar essas coisas. E é preciso nessa noite você entender que tem que se entrar em oração com Deus, falar com Deus todo o tempo. Está ligado, está dentro do carro, está orando, está falando com Deus, está indo para o banheiro, tem que falar com Deus, está indo para o teu trabalho, tem que falar com Deus, está lá executando a tarefa, tem que falar com Deus, tem que estar falando com Deus todo o tempo. Esse é o padrão celestial de oração para nós. Amém? A oração fortalece a dependência de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica. Então, você tem um problema, coloca diante de Deus.
Faça Deus saber. Deus sabe, mas através da sua boca. Deus sabe de tudo, mas Ele quer saber a sua versão. Ele quer saber o que você diz acerca do seu problema. Está entendendo, queridos? Porque é a partir do seu clamor que Deus vai entrar com providência. É a partir de você falar para Deus. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que Deus sabia. Deus queria saber se Adão sabia onde ele estava. E para você saber onde você está, você precisa falar. Você precisa reconhecer o seu ponto geográfico espiritual através da sua fala. Quando você diz, eu estou em pecado, eu caí, aí você se acha, aí você se encontra. Deus sabe onde você está, mas você precisa falar. Então, seja em tudo conhecido, tudo que você está passando, de problema, dificuldade. Tá entendendo? Você está sendo perseguido, fala para Deus. Você está perseguindo alguém, fala para Deus. Você tem um sentimento de inveja no seu coração em relação a alguém, fala para Deus. Deus já sabe o que você tem, mas Deus quer que você fala. Quando você fala, aquele sentimento começa agora a ser dominado pelo Espírito Santo e ele sai, é arrancado da sua vida. Agora, se você não falar, se você não confessar, ele vai crescer como se fosse dentro do nosso coração, como se fosse um fermento, e aquilo ali tende a tirar você da presença de Deus, tende a roubar a tua fé, tende a colocar você contra os projetos de Deus. Então, conta tudo para Deus. As vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, sempre agradecendo. Todas as vezes que você colocar algo diante de Deus, já começa a agradecer, porque a vitória já veio. A partir do momento que você colocou a tua vida no altar, você colocou o seu problema no altar, que você colocou diante do Senhor, já começa a agradecer. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que você pede algo para Deus, crendo que recebeu, tê-lo-eis, diz a Bíblia. Então, já começa a agradecer. Agora só falta um tempo determinado, terrenamente falando, para que aquilo se concretize de fato na sua vida. Mas no reino espiritual, já foi dada a ordem, já foi liberada a bênção, por conta da fé, por conta da oração. É a moeda, tá entendendo, que movimenta os céus, é a oração. A fé e a oração. Quando você chega diante de Deus e diz, Pai, eu creio, eu tomo posse, eu estou declarando, eu estou determinando isso, porque eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor falou, porque o Senhor vai fazer, porque está na tua palavra. Pronto, acabou. Quando você toma posse disso, querido, e começa a glorificar, começa a agradecer, começa a dizer, Deus, eu te louvo por isso, porque eu sei que o Senhor já liberou no reino espiritual. Eu não possuo ainda fisicamente, mas o reino espiritual o Senhor já liberou. A bênção chega mais rápido do que você imagina. E isso é para tudo. É para uma enfermidade, é para uma área financeira, é para uma área emocional, para tudo que você imaginar, para tudo que você precisa. Tá entendendo? Então entra em agradecimento a Deus depois da oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Dá a entender que quando você ora, Deus libera a bênção, você crê naquela bênção, e aí você começa a descansar debaixo dessa oração que você fez diante do Senhor, porque você sabe que Ele vai agir, e você fica esperando tranquilamente, somente agradecendo e dizendo, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor já fez o meu milagre, o Senhor já me deu a bênção, o Senhor já arrancou esse mal do meu coração, o Senhor já me libertou desse pecado, o Senhor já tirou de mim essa inveja, o Senhor já tirou de mim esse sentimento de ira, o Senhor já fez esse milagre. E a partir do momento que você declara isso, a bênção começa a acontecer na sua vida. Amém, Jesus? Então nessa noite é noite de você entrar em oração, de você começar a falar mais com Deus, a ter a experiência de ouvir a voz de Deus, a declarar para Deus o seu mal, o seu pecado, o seu problema, a sua dificuldade. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale para Ele, porque na hora que você estiver falando, a libertação vai entrar no seu coração. A oração revela o coração do Pai, Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos o espírito de escravidão, nós não somos escravos, querido. Nós somos filhos, nós somos adotados por Deus, nós fazemos parte agora do reino de Deus, do reino celestial, nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós não podemos mais viver uma vida isolada dessa fala
dessa comunicação com os céus, com Deus. Temos que falar com Ele todo momento. Se você tiver que chorar, chore. Expresse a sua alegria, expresse, tá, a sua satisfação de alma, tá? Coloca diante do Senhor a tua alma, derrama a tua alma diante dele. Muitas vezes nós precisamos chorar. Muitas vezes nós vamos ter que chorar na presença de Deus. Quando você vê alguém chorando na presença de Deus, não fica, sabe, falando não, contra não, porque você entende que quando uma pessoa está falando com o Pai espiritual, o Espírito Santo traz, querido, uma emoção, uma satisfação na alma da pessoa. E é isso que Deus quer de nós. Porque nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Nós não somos escravos do medo, como diz aquele cântico que o pastor Fernandinho canta. Está entendendo? Mas nós recebemos um espírito, tá, de Deus, de adoção de filho. Nós somos chamados para ser enxertados na oliveira. Está entendendo, amado? Nós não somos qualquer um. Então você pode glorificar, você pode honrar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Louvá-lo em todo o tempo, bendizer em todo o tempo. Saber que o teu mal, a tua dor, o teu pecado, Deus já levou. Deus já arrancou tudo, querido. Tudo aquilo que te prendia, que te amarrava, Deus já arrancou e levou. Entenderam? Toma posse. O Senhor já levou do pecado. Talvez o inimigo tenha te prendido por conta de um erro que você cometeu, por causa de um pecado que você cometeu. Coloca diante do Senhor, perdoa, pede perdão para Ele. Pede perdão, coloca diante do Senhor. Ele vai te perdoar, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Você vai ter uma vida nova. Amém, Jesus? Toma posse. Flávio Ribeiro Torres está dizendo: boa noite, profeta. Obrigado, querido. Deus abençoe, Flávio. Deus abençoe sua vida. O Rafa Amorim está dizendo: tá bom, gente. Amém. Deus abençoe, Fábio. Então, queridos, não aceite viver uma vida longe da presença de Deus. Se Deus já criou uma comunicação tão desburocratizada, para você falar com um homem importante nesse mundo, você precisa marcar reuniões, mais reuniões. Você tem que ser uma pessoa importante, tá? Quem sabe do mesmo nível. Eu já falei sobre isso. Eu tenho líderes meus que eu quero falar com ele, eu não consigo falar. Tá entendendo? Por quê? Porque essas pessoas, elas são limitadas, elas têm um monte de coisa para fazer. Então elas não têm, não é que elas não querem te ajudar, não é que elas não querem te socorrer, não é que elas não querem te ouvir, é que elas são limitadas diante das agendas que elas têm. Mas o Deus que você serve, não. A qualquer momento que você chegar e bater na porta, Ele estará ali pronto para falar contigo por meio da oração. Amém? Deixa eu fazer uma oração aqui para a Beatriz. Israel, pega um copo d'água para mim, por favor. A Beatriz está dizendo: pastor, preciso de libertação. Vou orar por você, Beatriz. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos nesse momento pela vida da Beatriz. Segundo ela, precisa de uma libertação. A tua palavra diz, meu Pai, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus é o libertador. E eu profetizo sobre a vida da Beatriz nesta noite a libertação. Seja em qual for a área da vida dela, que ela está presa, maniatada pelo inferno, porque Satanás, meu Pai, ele tem tentado prender os teus filhos nesses dias. O salmista, ele clama dizendo: livre a minha alma da prisão para que eu possa louvar o seu nome. Eu tenho certeza que a Beatriz também está nessa situação hoje, dizendo: Pai, liberta a minha alma da prisão para que eu possa louvar o seu nome. Então eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro sobre a vida dela a libertação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Toda a obra das trevas, todas as algemas do inferno, todas as cadeias sejam quebradas agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo e declaro a libertação e a vitória. Amém, Beatriz? Tome posse, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então, queridos, toma posse nessa noite. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não é escravo, você é filho. E os filhos têm direito a sentar na mesa. Os filhos têm direito a falar com o pai diretamente.
totalmente sem nenhum trave, nada. Quando Jesus estava na terra e as crianças quis vir até ele, os discípulos, os próprios discípulos começaram a segurar as crianças para que as crianças não fossem até Jesus. Na cabeça deles, eles disseram, vai tumultuar, vai atrapalhar o mestre, vai tirar a liberdade do mestre, vai tirar a mobilidade do mestre. Então, não deixa as crianças, segura as crianças. Jesus disse, olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. E na verdade vos digo, se vós não se tornarem como uma delas, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. O reino dos céus é aberto para as crianças, para aqueles que têm coração puro, coração limpo. E o Senhor está dizendo, pode vir. Venha como uma criança, venha com coração santo, venha com coração puro, venha com coração limpo. Pode entregar tudo. Coloca tudo diante do Senhor. Não temas. Coloca o teu mal diante dele. Coloca aquilo que te prende diante dele. Aquilo que te escraviza diante dele. Porque tudo o que você imaginar que pode te prender nesse mundo, Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário pela sua vida. Então você só precisa vir até ele e dizer, eu não aceito isso na minha vida, Pai. Toma isso da minha vida. E ele vai cravar tudo isso na cruz do Calvário e vai garantir para você a vitória. Uma vitória absurda. Qual que é a vitória absurda? É aquela vitória que quando você olha para o mal, você sente nojo dele. Você não quer mais para a sua vida. Está entendendo? Isso é que é uma vitória. Todos aqueles que vêm para Jesus, que têm essa experiência de receber a libertação dele, eles olham para trás, eles têm nojo, eles têm vergonha daquilo que eles praticavam. Amém, Jesus? Salmo 103:13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece de você, de mim, de nós, se nós o temermos de verdade. Se nós colocarmos nosso coração diante dele com sinceridade. Se nós não retemos o pecado dentro de nós, mas se nós colocarmos diante dele e dizer, Deus, arranca de mim, eu não quero isso aqui. Eu não quero esse negócio. Isso aqui está errado, isso aqui não é para mim. Ele vai arrancar tudo. Ele vai limpar a tua alma, o teu coração, a tua mente. Ele vai mudar tudo dentro de você. A oração constante mantém a comunhão viva. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Sempre, todo momento, todo tempo. Esse é o padrão celestial para mim e para você. Não é orar uma hora. Se você acha que você tem mérito por orar uma hora, você está devendo 23 horas. Nós temos que orar todo o tempo, todo momento. Toda hora tem que estar falando com Deus, pedindo para Deus conselho. Vai tomar uma decisão, Senhor, vou lá agora assinar aquele contrato. Se for do Senhor, dê tudo certo. Se não for do Senhor, faça alguma coisa. Tira da minha mão. Não permita. Senhor, vou tomar essa decisão. Se for do Senhor, coloca as tuas mãos. Se não for, tira. Você tem que estar todo momento falando com Deus, dizendo isso para Deus. Está entendendo, queridos? Começa a palmilhar no caminho celestial, na direção dos céus, guiado por Deus, pela palavra de Deus, por meio da oração. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então persevere na oração. Talvez você quer uma bênção e não chegou. Eu tenho várias bênçãos que eu quero e não chegou. Muitas bênçãos que eu quero e não chegou. Mas eu continuo velando em oração, dizendo, Deus, obrigado, porque eu sei que já vai chegar, eu sei que vai acontecer, eu sei que o Senhor vai abrir os céus, eu sei que o Senhor vai trabalhar, eu sei que o Senhor vai operar, eu sei. Obrigado, eu te louvo, Pai, por isso. Não chegou nas minhas mãos ainda, mas o céu já liberou, a minha bênção já está chegando. Então, faça isso, persevere em oração, velando nela em ação de graças. E vai glorificando, eu te louvo, te agradeço, eu te engrandeço. Eu me submeto à sua voz, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Sempre assim, sempre grato, sempre desejoso de ser tratado por Deus, de ser trabalhado por Deus, de ser movido por Deus, de ser movido pela palavra. Não se engane, não vá atrás desses maldizentes, não vai atrás desses ingratos. Continua firme com o Senhor, agradecendo em todo o tempo, louvando Ele em todo o tempo, porque o Senhor Deus é o Deus que faz milagres em nossas vidas. E é por isso que você tem que clamar, porque quando o milagre vier, você vai saber que aquilo é fruto do clamor, é fruto da tua oração. Você vai dizer, olha, eu orei lá atrás, eu pedi e Deus fez. E você vai poder chegar e testemunhar na igreja.
testemunhar no seu trabalho, testemunhar na sua célula, no seu grupo de evangelização. Você vai poder chegar e dizer: não, Deus verdadeiramente faz, porque Ele fez na minha vida. Eu pedi, eu clamei e Ele fez. A oração abre portas. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, resposta de oração. Se você pedir, você vai receber. E como é que você vai receber? Eu não sou estudioso de grego, nem de hebraico. Inclusive o professor Cícero está aí, que é o professor de hebraico. Eu não entendo nada dessas coisas. Mas eu estudei e ouvi alguém dizendo que esse texto, pedir e dar-se-vos-á, está dizendo que os homens vão te dar. Deus vai usar homens para te dar. Você pede para Deus e Deus vai usar homens para te dar. Está entendendo? Deus vai usar homens para te abençoar. Igual aconteceu com Jó. Jó, depois que ele saiu daquela crise, daquela guerra, a Bíblia diz que Deus então levantou homens, pessoas, parentes, pessoas ligadas a ele, e começaram a trazer muitas coisas para ele: camelo, vaca e um monte de coisa. E aí o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro, duplamente abençoado do que o primeiro. Ele recebeu 2 vezes mais. Está entendendo? Por quê? Porque Deus usou homens para lhe dar. Então você precisa pedir. Como é que vai acontecer? Não importa. Deus vai usar homens, e homens vão trazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ok? É isso que diz aqui o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, é o que bate se abre. Está entendendo que é o próprio Jesus que está dizendo isso para mim e para você? Que você pode pedir, que você pode buscar, que você pode bater na porta. A Bíblia fala, por exemplo, de uma viúva, que ela chegava para um juiz, que esse juiz era iníquo, juiz que não temia Deus, tipo esse que nós estamos vendo hoje aí, tá? Que tem aí nas mídias da vida aí, que vocês estão assistindo aí. E ela pedia para aquele juiz julgar a causa dela, e o juiz dizia que não ia julgar. E ele simplesmente fazia vista grossa, não queria julgar. Só que aquela viúva, ela insistia todos os dias, ela ia, batia na porta da casa daquele juiz e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Imagine, o juiz chega uma hora e fala: eu não temo a Deus, eu não temo nada, porque o juiz acha que eles são deuses, mas para que essa mulher pare de me encher as paciências, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz: se o juiz iníquo, que não teme a Deus, que ele acha que é Deus, julgou a causa daquela mulher por conta da insistência, imagine o que não fará o juiz que julga com equidade, juiz de toda a terra, se você vir até ele e dizer para ele: julga a minha causa. Então nessa noite você vai fazer isso através da oração. Deus, eu creio, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor tem o milagre, só o Senhor tem o poder. Senhor, entra, Senhor, faz, Senhor, ajuda, Senhor, socorre. Quando chegar a hora certa, a porta vai se abrir. Mas você precisa continuar em oração. A oração traz direção de Deus. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha isso. Salmo 32, 8 está dizendo: Deus vai te dar um GPS dos céus quando você começar a orar. Você vai ser instruído, você vai ser ensinado e você vai ser guiado. E os caminhos que você vai andar da agora para frente não vai ser mais os seus caminhos. Vai ser o caminho que Deus vai te mostrar para andar. E quando Deus começar a mostrar os caminhos que você precisa andar, o sucesso vai estar do seu lado. Porque até as derrotas no caminho de Deus é um aprendizado para a nossa vida. A Bíblia diz que a nação de Israel, saindo do deserto, entrando na terra prometida, a primeira cidade que eles encontram na frente é Jericó. Eles pedem direção, ora ao Senhor, Deus dá as diretrizes, Deus diz como tem que ser, e eles fazem como Deus manda, e as muralhas caem de uma forma milagrosa, sobrenatural,
Só que aí tem uma cidadezinha na frente chamada Ai, pequenininha, sem expressão. Só que eles não consultam a Deus. Eles dizem assim, vamos lá, porque a cidade é pequena, nós vamos destruir a cidade, rapidinho. Nem precisa mandar muita gente, muito soldado, vai um pouquinho só de soldado, a cidade é pequena. Só que eles não consultaram a Deus. E a Bíblia diz que eles foram lá e foram derrotados na cidade de Ai. E aí eles voltaram tristes, desanimados, uma baixa enorme no exército. E eles dizem assim, agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus. E oraram a Deus. E aí Deus falou assim, olha, se vocês tivessem orado antes, eu ia dizer para vocês não ir. Porque vocês iam perder essa batalha. Porque no meio de vocês há o anátema. E se vocês não tirarem o anátema, eu não vou com vocês na batalha. Vocês entenderam, queridos? Então, a oração traz direção. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sai da tua casa sem orar. Tinha no passado uma propaganda que dizia de um cartão de crédito, não sai de casa sem ele. É porque, na verdade, as finanças desse mundo estão relacionadas a Mamon, e Mamon é um deus. Inclusive, um dia ainda quero ministrar aqui uma série sobre dízimo, oferta, primícia e voto, para falar sobre o peso que muitos cristãos têm enfrentado nesses dias por não dizimarem, não ofertarem, não primiciarem, não fazerem voto diante do Senhor. E por isso, muitas vezes, têm perdido muitas bênçãos financeiras. Então, nessa propaganda que tinha no passado, diziam, não saia de casa sem ele. Eu não lembro qual cartão, acho que se era Visa, se era Mastercard, se era Darners Club, uma coisa assim. Era um cartão na época, lá muitos anos atrás. Eu sou das antigas, então é de muito tempo. Tá entendendo? Não sai de casa sem ele. Não, você pode sair de casa sem o cartão. Só que você não pode sair de casa sem Jesus. Amém? O pastor nos ensina a lidar com as finanças, a Silvia está dizendo. Gente, eu vou fazer aqui, depois dessa série, falar sobre dízimo, oferta, primícia e voto. Existe muita confusão nesse tema e o inimigo está aproveitando, porque hoje no Brasil, infelizmente, tá entendendo? As pessoas que servem a Lúcifer, a Satanás, têm crescido assustadoramente. E eles têm entrado com muita, como eu posso dizer, com muita fúria para poder atrapalhar o crescimento da igreja, da obra de Deus. Só que quando a igreja de Cristo não cresce, as pessoas também não crescem financeiramente. É muito sério isso, tá? E vocês precisam estar ligados. Eu vou preparar isso com muito carinho, com muita calma, e vou trazer para vocês dentro da Bíblia. Eu participei de um seminário um tempo atrás chamado Jeová Jireh. Foi um seminário, meu Deus do céu, muito libertador, aqui em Campinas, de um pessoal lá de Manaus, que vieram trazer esse seminário. Gente do céu, os testemunhos daqueles irmãos foram algo assim surreal. Se vocês ouvirem falar desse seminário Jeová Jireh, perto de vocês aí, vai. Porque a mente de vocês vai abrir, o coração de vocês vai abrir de uma forma tremenda, e Deus vai abençoar a tua vida financeira, tá bom? Mas depois a gente vai falar com isso com mais calma, fica tranquilo. Vamos terminar essa série sobre a intimidade com Deus através da oração. Vamos terminar essa série que fala sobre buscar mais a presença de Deus. E depois nós vamos tratar sobre essa questão. E eu tenho certeza que Deus vai operar poderosamente nas nossas vidas, tá bom? Silvia, para você que está na igreja lá, eu posso já te auxiliar e te ajudar lá na nossa página ali do WhatsApp, tá bom? É só você fazer as perguntas lá que eu te respondo para você com calma ali, tá bom, filha? Tranquilo? Amém? Mas depois a gente entra nesse assunto em outro momento. Então, a oração traz direção de Deus. Então, o Salmo diz que Deus vai nos instruir. Você precisa ser instruído por Deus para não tomar nenhuma decisão fora da palavra. Porque se nós tomarmos decisões fora da palavra, nós vamos ter problema. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Coloca os seus planos, os seus projetos diante do Senhor e Deus vai mostrar o que fazer com aquilo. A oração muda situações impossíveis. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso aqui é um mandamento, querido.
Orar pelos outros é um mandamento. Você sabe que o cativeiro de Jó foi virado quando ele começou a orar pelos amigos dele? Os amigos veio, falou mal dele, falou que ele tinha pecado contra Deus, falou um monte de coisa absurda acerca da vida dele, que não era verdade. E Deus então entra em juízo com os amigos dele, porque ele falou mal de Jó. E Jó, sabendo que os amigos dele estavam em crise, em sofrimento, em dor, em enfermidade, Jó começa a orar por eles. E na hora que ele ora pelos amigos, Deus vira o cativeiro dele. A oração intercessória é poderosa. Por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. E é por isso que eu tenho orado por todas as pessoas que vêm aqui e que pedem oração. Algumas já tiveram até vitória. Algumas pessoas, teve uma irmã aí que nós oramos, depois ela veio contar o testemunho. Várias pessoas já contaram o testemunho. Se você já recebeu alguma oração e de repente Deus já cumpriu na sua vida algo acerca das nossas orações aqui, fala para mim aí, para que eu possa contar para os irmãos, falar para todo mundo aqui, para vocês verem o poder da oração intercessória. 2 Crônicas 7,14 diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo para mim e para você: pode orar, chama pelo meu nome, se humilha, ora, se converta de verdade, busca a minha face, que eu vou ouvir do céu a tua oração e vou te perdoar, e vou sarar a sua terra, e vou te prosperar, e vou mudar a sua vida. É isso que Deus diz na sua palavra. A oração, ela produz intimidade profunda com Deus. Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmista dizendo para Deus: eu vou te buscar de madrugada. Tive uma experiência agora, esses dias atrás, com esse negócio de buscar Deus de madrugada. Eu falei para Deus assim: Deus, eu preciso de R$1 milhão. Nós temos um projeto, nós temos uma construção de uma chácara aqui, eu preciso terminar aquela construção. E eu falei: Deus, eu preciso de R$1 milhão. Deus falou para mim assim: você não precisa de R$1 milhão, você precisa da minha presença. Deus falou desse jeito para mim, claro. Deus falou: claro, me busca, porque R$1 milhão não é nada. Eu posso te dar 10, 20, 30 milhões. Tá entendendo? Para o meu reino, Deus diz: eu posso te dar quantos milhões for necessário, mas você precisa buscar a minha face. Aí eu disse: Deus, então eu vou buscar a tua face. E eu comecei então a intensificar a minha vida de oração. Aí quando foi no primeiro dia, 3 horas da madrugada, Deus me acordou. Só que eu não sabia. Eu fui pro banheiro e voltei a dormir. No segundo dia, era 3h20 para ser exato, 3h20. Primeiro dia, segundo dia, 3h20, exato, cravado no relógio. Eu fui no banheiro e voltei a dormir. No terceiro dia, 3h20 de novo, Deus falou para mim assim: você não disse que queria buscar a minha face? Deus falou para mim desse jeito, querido. Foi muito claro, eu ouvi a voz de Deus. Ele disse: eu estou te acordando para você buscar a minha face. Só que eu durmo muito tarde, eu durmo tipo meia-noite, 1h. Falei para Deus: Deus, eu não aguento, porque depois eu não durmo mais. Eu acordei, vou orar, oro lá, depois eu não consigo dormir mais. Eu não aguento, depois eu tenho que trabalhar, fazer um monte de coisa. Eu não consigo, pai. Aí Deus falou para mim assim, ó. Eu falei para Deus: vamos fazer o seguinte, então o Senhor me acorda, na hora que o Senhor me acordar, é o horário de eu orar. Aí tem dias que Deus me acorda 3h20, tem dia que Deus me acorda 4h30, tem dia que Deus me acorda 5h30, tem dia que Deus me acorda 4 horas, 4 alguma coisa, e eu tenho orado. Tem dia que Deus não me acorda. Eu entendo que esse dia então não é para me orar. Você está entendendo, querido? Que coisa linda! Eu não preciso marcar no relógio, cravar e fazer uma oração religiosa, porque eu entendo que quando Deus me acordar, porque é um negócio estranho, porque eu estou dormindo e do nada desperta assim, ó. E aí eu falo: agora é hora de orar. Aí eu vou lá e oro. Amém, Jesus? Então toma posse disso, querido. Glória a Deus. A Silvia está dizendo R$1.000, R$1 milhão para Deus é R$1. Olha lá, se não for menos. Olha lá, se não for menos, porque Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Amém? Então olha só, Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então Deus está te esperando. Deus está esperando que você o busque. Deus está esperando que você se curve diante dele. Deus é o mais interessado em manter uma linha de ligação, de fala contigo. Está entendendo?
Talvez o diabo está dizendo para você que você é indigno, que você é impuro, que Deus não te quer, que Deus está nos céus, Ele é super poderoso, santíssimo, e que você não tem acesso a Ele. Escuta bem, por que Deus enviou Jesus? Para nos aproximar dEle. Então, se Deus mandou Jesus para morrer por você, é você que Ele quer. Por isso que hoje à noite, que você reatar essa aliança com Deus. Conclusão, quem ora conhece a voz de Deus. Quem conhece a voz de Deus vive em intimidade com Ele. A oração transforma a fé em relacionamento. Tudo que Deus quer de nós é relacionar conosco. Deus, quando Ele nos fez para termos conosco um relacionamento. Então Ele não te descartou, Ele não te jogou fora. É só você começar a orar. É só você dobrar o teu joelho e dizer: Deus, estou aqui. É só você dizer para Deus: Deus, eu quero a sua presença. Deus, eu quero que o Senhor me ajude a sair desse poço que eu estou, dessas trevas que eu estou, dessas algemas e dessas prisões. E o Deus que nós servimos, Ele virá e Ele vai tocar a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu posso te garantir, a tua vida nunca mais será a mesma. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo Esperança. Chama a sua atenção para você se inscrever no meu canal. E se porventura você se sentiu tocado e quer nos ajudar, quem sabe até mesmo a conquistar esse 1 milhão aí da parte de Deus, para construirmos aqui e terminarmos a nossa chácara, a chácara da obra de Deus, onde vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com jovens, vai trabalhar com até mesmo com pessoas que estão recuperando aí das drogas. Então, se você quiser nos ajudar nessa obra, faça uma oferta, entregue um dízimo, uma oferta, uma primícia, e com certeza nós estaremos orando por você e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te prosperar grandemente. Eu creio profundamente nisso. Assim que eu acabar, vamos fazer o seguinte: assim que eu acabar essa série, eu vou trazer uma série sobre a ministração da palavra de Deus, falar sobre dízimo e oferta, para esclarecer você. E eu quero que você venha com suas dúvidas, porque nós vamos tirar suas dúvidas aqui. A Silvia, eu vou tentar ajudar ela ali no particular, aqui no nosso grupo. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você é um desigrejado e precisa voltar para Jesus, tá bom? Pega meu telefone aí, ó, 19 99702 3477. Você estará acessando a nossa comunidade evangélica Cristo Esperança virtual. E ali eu vou estar te auxiliando, vou estar te ensinando a palavra, orando por você. Quem sabe quebrando os pactos com as trevas que se você fez, né? Acabei de quebrar um pacto com um rapaz agora, esse dia atrás. Que foi? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Quarta-feira, queridos. Quarta-feira, o rapaz foi lá instalar a internet lá na chácara. E eu comecei a conversar com ele, levando ele para Cristo. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha um pacto com as trevas. E Deus me deu a graça de desfazer o pacto dele com as trevas e fazer um pacto com Cristo. Vocês entenderam que bênção? Então é isso que Deus quer para nós. Se você tem pacto com as trevas e quer desfazer o seu pacto, nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos ajudar você a desfazer esse pacto. E você vai fazer um pacto com Jesus. Aquele que tem toda a paz que você precisa, toda a alegria que você precisa, toda a mudança que você precisa, todo o amor que você precisa. E você vai ser uma nova criatura. Amém? Então, acesse o meu telefone aí, 19 99702 3477. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Eu tenho certeza que se você esteve até agora, você recebeu uma palavra que, se você pôr em prática, a Bíblia diz assim, olha, qual que é a diferença, né, entre o tolo e o sábio? O tolo e o sábio, a diferença é essa. O tolo, ele constrói a casa dele na areia. E aí vem os problemas, ele não aguenta. Mas o sábio, ele constrói a casa dele na rocha. E o que é construir na rocha? Jesus diz, eu vou fazer uma semelhança aqui, ó. O sábio é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Se tudo que você ouviu aqui hoje, você colocar em prática, meu irmão, a tua vida muda hoje. É hoje que a tua vida muda. Tá bom? Então esse é o nosso papel aqui, é te ajudar a prosperar, a crescer em Deus. Vamos orar então? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome.
Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e entendemos que fomos chamados, ó Deus, para trazer uma palavra dos céus para a terra. E a tua palavra é aquela palavra de cura, de libertação, de mudança, de vitória. O Senhor é o Deus que resgata, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que levanta o cansado, o fraco, fortalece aquele que não tem vigor. O Senhor é aquele que dá asas de águia para os teus filhos voarem. Então eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. E eu profetizo sobre eles uma unção de conquista. A maior conquista que nós podemos ter é ligar-nos novamente ao Senhor por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio do sacrifício expiatório, e a partir daí viver uma vida intensa diante do Senhor, sendo dirigido, conduzindo pelos céus, para que nós não venhamos viver uma vida, meu Pai, atrofiada, uma vida engessada, uma vida amargurada, uma vida paralisada, porque isso não é coisa de cristão. O Senhor nos chamou para reinarmos em glória, o Senhor nos chamou para vivermos acima das crises desse mundo, para vivermos uma vida totalmente devota ao Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus, só Tu és Senhor e merece toda a nossa honra, toda a nossa dedicação e toda a glória. Ó Deus, o Senhor merece. Então eu oro nessa noite pelos Teus filhos e profetizo sobre eles a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então que você continue firme na presença do Senhor. E se você está desviado, hoje é a noite de você voltar para Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe.